Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a essa live onde hoje eu gostaria de esclarecer alguns pontos importantes sobre diabetes na gestação, tá bom? Por que a importância de falar de diabetes na gestação? Porque nós temos aí mais ou menos 25% das gestantes com diabetes gestacional. E isso está diretamente relacionado a uma dieta ruim, ao consumo excessivo de carboidratos, arroz, macarrão, pizza, salgadinho, refrigerante. E essa sensação de compensação que a grávida tem, ou mesmo a pessoa quando tá cansada, eu passei o dia todo trabalhando, então eu mereço comer um chocolate. Eu passei o dia todo trabalhando, então na verdade eu mereço comer uma caixa de chocolate. É essa compensação que nos faz mal. É essa compensação que fere o nosso corpo. O nosso corpo é um templo e santuário do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é o que merece não só os nossos cuidados, mas também a nossa honra. Imagina quando você tá grávida. Então, você comer qualquer coisa porque você tá cansada, porque você merece, porque você tá com vontade, eu sei o que é isso, porque a grávida, ela tem uma vontade maior mesmo, ela fica com mais apetite muitas vezes. Mas, lembra? Come um pouquinho. Não precisa você comer a caixa inteira. Come um pedaço. Come o suficiente para se satisfazer e para. Você vai ver, você comeu um pouquinho, você foi lá, comeu devagarinho um pouquinho, tomou uma água. Aquilo ali muitas vezes já é o suficiente para você matar a vontade. Mas aí você vai comendo tão rápido, tão rápido. Ah não, mas a minha vontade só mata quando eu como 30 chocolates. E aí o que é que acontece? A mulher tá grávida, não se cuida, não se respeita, não se olha com todo o amor e com todo o zelo que deveria se olhar. Aí acontece isso. 25% das gestantes, alguns estudos falam em 30, outros em 35% com diabetes gestacional, tá? Então, mais de 25% das mulheres com diabetes gestacional, justamente por isso. Pela falta de cuidado, pela falta de se olhar como deveria estar olhando, pela falta de exercício físico, por comer qualquer coisa, por fazer esse mecanismo compensatório. Tô muito cansada, tô indisposta, tô com dor nas costas, tô com os pés inchados, eu mereço comer essa lasanha, eu mereço comer essa caixa de chocolate. Então, vamos esquecer esse mecanismo compensatório e vamos entender que a gente nasceu foi para nos doar. Foi para entregar o nosso melhor. A gente nasceu para servir. E a nossa vida só faz sentido quando a gente chega no final do dia e a gente tá igual o pó do café, né? Bem espremidinho já, bem todo molhadinho ali, escuro, já cansado. Assim a vida faz sentido. Você chegando no final do dia cansada por ter entregado o seu melhor, por ter sido verdadeira, por ter sido energética, tá bom? Olha só. Eu vim aqui para te esclarecer pontos que não podem sair da sua cabeça, para te ensinar sobre diabetes gestacional. Então, existem algumas coisas dentro do diabetes gestacional que você precisa saber para você e para ajudar outras mulheres, porque muitos pontos passam desapercebidos e o que acontece é um aumento de morbidade. O que é morbidade? São alterações nessas mulheres, são complicações. E a primeira pergunta que eu faço é: quais as complicações dentro do diabetes gestacional? Para o bebê, primeiro. O bebê vai ser um bebê que pode ficar macrossômico, ou seja, grande, enorme. Por que isso acontece, esse bebê macrossômico? O que é que isso pode causar para o bebê? Um bebê macrossômico é um bebê que está ali com a mãe com um nível de açúcar muito alto no sangue, e aí esse bebê, ele tá em pleno funcionamento. Então o que é que ele vai fazer? Vai estar mandando muita insulina, para tentar regularizar esse nível de açúcar muito alto. E aí esse bebê com muito açúcar, ele vai crescer. Então chega no final da gestação com um bebê de 5 quilos, com um bebê de 4,5 kg. E aí é um bebê macrossômico. Quando ele nasce, qual é a complicação de um bebê ser muito grande? Quando nasce, não é só a indicação de um parto cesárea. Não é só isso.
Mas é o problema de o bebê nascer com prematuridade, aí aumenta os riscos de problemas respiratórios. É o problema de o bebê fazer uma hipoglicemia quando nasce. E o que é essa hipoglicemia? Ele não estava com muito açúcar no sangue, produzindo muita insulina, muita insulina, muita insulina. De uma hora para outra ele sai e não tem mais tanto açúcar assim. E aí vai atrapalhar a amamentação. E aí esse bebê entra com a hipoglicemia, esse bebê tem que ir para a UTI. Você já pensou o que é o bebê nascer e ter que ficar na UTI? Gente, é devastador. Então, esses cuidados com a dieta e a atividade física dentro da gestação, eles não têm que ser discutidos, eles têm que ser feitos. Eles não têm que ser pensados, não sei, mas eu tô com tanta vontade disso. Não existe isso. Você tem que fazer o que é melhor para você e para o seu filho. Você tem que fazer o que te dá saúde, o que vai fornecer ali saúde para o parto e para o nascimento desse bebê. Mas eu nem tenho risco de diabetes gestacional. Ok. Então, hoje a aula é para quem tem diabetes gestacional, para quem tem risco de diabetes gestacional e para quem quer saber sobre isso. Por que eu tô aqui? Eu vim aqui porque eu tô cansada de tantas mães sem saber o que estão fazendo dentro de um pré-natal. Eu tô cansada de muitas vezes a mãe querer um remédio e não querer o mínimo que é a dieta. Eu tô cansada de ver você sem entender o que tá acontecendo dentro da sua vida, dentro do seu pré-natal. E eu quero diminuir a chance de complicações. Você merece ter um parto saudável. Você merece ter um pré-natal adequado. E por isso eu vim aqui, para ajudar você e o máximo de mulheres que nós conseguirmos. Então, manda um aviãozinho para o máximo de grávidas que você conhece, para que juntas possamos melhorar esses índices de mortalidade dentro do nosso país. Para que juntas possamos ajudar a vida de outras mães. Para que você entenda o que está acontecendo. Ei, peraí, a Isabelita falou que tinha um exame aí que não me pediram. Será que é importante, hein? Isso não vai substituir o seu pré-natal, mas isso vai te dar o rumo. Isso vai te dar um mapinha de onde você deve ir. Certo? Então vamos lá. Quais são as complicações de um diabetes para o bebê? Além de macrosomia, que nós falamos, e hipoglicemia. Restrição de crescimento intrauterino. Isso acontece muito em mães que já eram diabéticas e entram na gestação após isso. Nós temos um aumento da diabetes tipo 2, que é aquela que não usa insulina no nosso país, absurdo. Absurdo. Tudo por conta de costume, de hábito. Eu costumo dizer que foco é coragem. Foco não é você, agora eu quero ficar focada. Agora eu vou 2022, minha irmã, eu tô focada. Gente, foco é coragem, é levantar da cama, tomar um banho e ir. É você entender que você precisa estudar, que você é a responsável pelo seu parto, que você é capaz de oferecer um pré-natal adequado para o seu bebê junto com o obstetra. Como? E estudando, entendendo o que está acontecendo com você, com seu corpo, com seu bebê. Eu acho massa que as pessoas ficam aí assistindo o BBB e não querem parar para estudar. Ficam aí se preocupando com coisas aleatórias, entretenimento. Eu também gosto do BBB, tem até uma colega nossa, que é a Laís, que tá lá. Mas muito mais importante, vai tirar muito mais o meu tempo eu estudar sobre a criação, a educação dos meus filhos, que são ali folhas em brancas e dependem de mim, porque é eu que vou escrever a história deles. Eu que vou estabelecer as virtudes dos meus filhos. Assim, da mesma forma, é a gestação. Não adianta nada você tá aí no seu entretenimento, na sua televisão, no seu BBB, no seu filme, sem olhar para o mais importante, para a responsabilidade que Deus te deu. Que no caso é a sua gravidez. Que no caso é estudar sobre isso, é entender. É fazer aquilo que está ao seu alcance. A partir do momento que você faz o que está ao seu alcance, você tira o peso das suas costas. Você fica livre, você fica liberta. Você entende que você está fazendo
tudo aquilo que você deveria fazer. E uma coisa é quando dá errado e você não fez sua parte. Outra coisa é quando dá errado, você sabendo que você fez absolutamente tudo o que você podia pra dar certo. Ok? Eu espero que você faça a sua parte a partir de hoje. E que se você tá grávida, você se respeite. Não respeite só o bebê, mas se respeite, se honre. Entenda que esse momento mágico, esse momento onde o seu corpo está passando por tantas transformações, é um momento que merece a sua atenção. Em primeiro lugar, que merece que você sente a bunda na cadeira e estude. E faça por onde ter o melhor parto possível. E faça por onde ter a melhor gestação possível. Com menos dor nas costas, com menos alterações, com menos dor de cabeça, com menos dor na virilha, com menos cansaço, com menos indisposição. Agora vamos continuar as complicações do diabetes gestacional? Malformações fetais são outra coisa que pode acontecer dentro do diabetes gestacional. A mãe tá ali com diabetes, descobriu o diabetes, continua comendo tudo, continua com muitas vezes um tratamento de insulina, porque hoje o padrão ouro para o tratamento de diabetes continua sendo insulina, mas mesmo assim continua comendo demais. Continua sem se observar, sem entender os sinais do seu corpo, sem se respeitar, sem respeitar o seu templo, o templo desse bebê. E aí continua, e aí no final da gestação tem essa macrosomia, tem essa hipoglicemia neonatal, é um bebê que pode complicar, que pode ter malformações até cardíacas. Então eu não tô falando de coisa aleatória, eu tô falando de algo que é a vida, que é o fundamental, tá bom? Aí o risco da mãe desenvolver a diabetes depois que o bebê nasceu é outro risco. E após o parto, né? O bebê nasceu ali, a mãe teve diabetes na gestação e agora ela tem essa chance de ter diabetes após o parto. Tudo o que eu tô falando, todos esses critérios de complicações, estou falando dentro do Ministério da Saúde brasileiro, da OMS. Nos Estados Unidos, isso vai ser diferente, tá bom? Mas eu não tenho como passar tudo pra vocês aqui. Então, os critérios que eu tô te passando, tanto das principais complicações, como do diagnóstico e como da relação disso com o parto, são critérios brasileiros. Então, tá tudo na OMS. Isso às vezes muda de protocolo, mas eu tô no protocolo mais atual pra te oferecer o que a ciência tem hoje de melhor, pra te entregar os melhores dados possíveis. Ok? Então vamos lá. Como que o obstetra vai fazer o seu diagnóstico de diabetes gestacional? Não, peraí, mas se você tá me ensinando, eu posso fazer o meu diagnóstico? Ei, pode! Você pode fazer o seu diagnóstico. Então na hora que você falar, você olha o seu exame e vê o que é, o que não é. Não tem no exame falando diabetes gestacional. Por quê? Porque a glicemia de jejum é um exame dentro do laboratório que é para todos. E o critério para todos é diferente do critério de uma mulher que está grávida. Na gravidez, a glicemia de jejum, ela vai ser igual à diabetes gestacional quando estiver igual ou maior a 92, que é diferente numa pessoa que não está grávida. E por isso, muitas vezes, você olha o exame e acha que tá tudo normal. Chega lá, tá com diabetes. Meu Deus, mas esse exame aqui não tava normal. Não tava não, meu amor. 92 é critério de diagnóstico de diabetes, tá bom? Certo, mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu faço essa glicemia de jejum? Você tem que ter um jejum de aproximadamente de 8 a 12 horas. Se você fica 14, 15 horas sem comer, não faça esse exame. É mesmo? É, porque durante a gestação, se você tá 12, 14, mais de 12 horas, 14, 15 horas sem comer, ocorre uma hiperglicemia. E aí você pode ter um exame errado por conta desse tempo prolongado de jejum. E um tempo mínimo também não é adequado. Então, se você vai fazer a glicemia de jejum dentro da sua gestação, de 8 a 12 horas você tem que ir nesse jejum. Esse exame especialmente tem que ser respeitado. Existem outros exames que não vão precisar desse jejum todo, ou que vão precisar até de um jejum, vamos supor, de 4 horas, de 6 horas. E já é suficiente. Mas dentro do diabetes gestacional, não. Olha só, vamos lá. Agora a gente tem dois caminhos.
Fizemos a glicemia de jejum e ela veio menor que 92. Ela veio 85, 86. Você não tem diabetes gestacional. Preciso do próximo exame, que é o TOTG, entre 24 e 28 semanas. Preciso, sim. Mas eu não tenho risco, minha mãe não tem diabetes, nem minha irmã, eu não sou obesa, sou magrinha. Mas você está num período especial, meu amor. Você tá dentro da gestação, é tudo diferente, é tudo... Não adianta ficar pirando, achando que é tudo... Não, TOTG entre 24 e 28 semanas. Ei, mas o meu médico não pediu. Pois fale pra ele pedir. Fale pra ele pedir, porque o pré-natal adequado é o que salva a mãe e o bebê. Tá bom? Ah, então peraí. Eu fiz a glicemia de jejum e veio maior que 92. Eu já tenho diabetes gestacional. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai prestar atenção que você não vai fazer o TOTG porque você já tem diabetes gestacional. O que nós vamos precisar fazer com você agora é um acompanhamento, que é a GPP, que é a glicemia pós-prandial. Então você vai, em 2 semanas, você vai fazer dieta, atividade física e após 2 semanas você vai pegar um caderninho e vai estar anotando a sua glicemia pós-prandial. Aí você vai lá e anota quando for em jejum, depois do café da manhã, depois do almoço, né? Antes do jantar, depois do jantar. Você vai anotar 5 medidas de glicemia pós-prandial durante o dia e vai ter uma avaliação no pré-natal de alto risco, onde o obstetra vai decidir se vai colocar insulina ou não. Mas eu queria saber, doutora, quando é que é para colocar insulina ou não. Então eu te digo aqui, se você tem uma dieta adequada, uma atividade física, a sua glicemia pós-prandial em jejum tá maior que 95, você provavelmente, muitas vezes, vai precisar de insulina. Se depois de 1 hora que você comeu, você faz essa glicemia pós-prandial e ela tá maior que 140, muitas vezes, provavelmente, você vai iniciar a insulina. Se é mais de 2 horas que você comeu e a sua glicemia pós-prandial está anotadinha mais de 120, provavelmente você vai iniciar a insulina. E por que insulina? Por que não medicação? Porque a medicação, ela não tem o mesmo efeito da insulina. E dentro da grávida, o padrão ouro ainda é a insulina. A metformina, que é a medicação que a gente inicia para pacientes com diabetes, a gente não usa muito ela dentro de uma paciente grávida. Então, o padrão ouro é a insulina. E o que é mais importante do que a insulina, para evitar o uso da insulina, dieta, atividade física. E você ir fazer um acompanhamento não só com pré-natal de alto risco, com a obstetra massa, mas também com nutricionista. Para você entender o peso de cada comida, medir lá nas balanças. Gente, aquilo ali ajuda demais, de forma surreal, que você nem imagina. Tá. Beleza, então tá, eu tenho diabetes gestacional, eu preciso fazer aquele exame que você falou, que é o TOTG entre 24 e 28 semanas? Não. Se você já tem diabetes, você não precisa. Uma vez dado o diagnóstico de diabetes na gestação, você vai ter diabetes gestacional até o final da sua gestação. A diferença é que existe o bom controle e existe a diabetes gestacional descontrolada. Eu espero que você tenha entendido bem essa parte e que você entenda que se o médico não pedir esse exame pra você, que é o TOTG, e tá tudo normal, mesmo assim, conversa com ele, avalie a necessidade de fazer um exame importante para todas, tá bom? Outra coisa que a gente vai olhar dentro do diabetes é a ultrassom. Por quê? Porque essa ultrassom, a gente vai avaliar o quê? A circunferência abdominal. Se essa circunferência abdominal do bebê tá muito grande, também é um critério de iniciar a insulina. E o ecocardiograma fetal. Por quê? Porque esse bebezinho com diabetes pode ter alteração no coração. Eu não tô brincando com isso é muito sério. As pessoas levam o diabetes gestacional como se fosse uma gripe. E não é. Então, o ecocardiograma fetal a gente vai fazer entre 18 e 28 semanas. E precisa ser feito para todas as mulheres que estão com diabetes gestacional, tá? E aí, em relação a essa ultrassom, tem outra coisa na ultrassom que a gente precisa avaliar, além do bem-estar fetal, que é o líquido amniótico. Normalmente, a mulher que tá com diabetes gestacional e aumenta muito o líquido amniótico, faz o polidrâmio, né? A gente vai ter que ver que horas que a gente vai tirar esse bebê para diminuir todos esses riscos, todas essas chances dessa mulher de complicação.
Então vamos lá. Em relação ao parto, o que é que eu quero que você saiba? Que uma mulher não tem a obrigatoriedade de realizar o parto cesáreo simplesmente porque ela tem diabetes gestacional. Ela pode ser feito o parto normal se ela está bem controlada, se esse bebê não está acima de 4.500 e se essas medidas estão aí no controle. Se tá tudo no controle, ela tá com insulina, mas ela tá controlada através da insulina, então se você vai induzir esse parto é com 38 semanas. E se você vai realizar a cesárea, vai ser um critério médico e que você precisa estar de olho, tá apoiando. Independente do que seja a escolha do seu obstetra, observa se você tá bem controlado ou se você não tá controlada. Se você não tá controlada, você vai precisar muito provavelmente ter uma cesárea antes da hora. E aí entra no parto prematuro com todas as complicações de um parto prematuro. Se você tá com diabetes gestacional controlada só por dieta, você pode ter um parto normal, o obstetra pode até induzir o parto se ele não chegar até 40 semanas. O que eu quero finalizar essa aula? Eu quero finalizar fazendo, olha pra mim agora, olha aqui nos meus olhos, fazendo com que você tenha uma avaliação do seu dia a dia, da sua rotina, daquilo que você tem feito, daquilo que você não tem feito. Uma avaliação das suas promessas para 2022. Uma avaliação daquilo que você começou, daquilo que você não começou. Mas, acima de tudo, uma avaliação da honra a você mesma. De honrar a sua história. De se cuidar, de se amar. Acima, né? Porque você tem que amar a si mesmo e amar o outro como a ti mesmo. Então você precisa primeiro se amar, se cuidar, se entender, observar os sinais do seu corpo, entender que tem uma vida aí dentro que depende de você e que essa deve ser a sua prioridade. A sua prioridade não deve ser um entretenimento, não. A sua prioridade deve ser escrever com as melhores letras que existem no seu coração. Eu acho que você precisa largar disso. Mas se você não largou, ó, beleza. Prioriza o seu tempo na educação das suas crianças. Prioriza o seu tempo na educação da sua gravidez, para que você tenha um parto saudável, para que você tenha um pré-natal seguro, para que você tenha uma criança educada. E para isso a gente precisa acessar fontes superiores. Pra gente educar outro ser humano, desde a gestação a gente já precisa adquirir conhecimento, a gente já precisa mudar a nossa postura, a gente já precisa se amar, a gente já precisa vestir a nossa melhor roupa, colocar o nosso melhor sorriso, entender que essa vida que está vindo, que está sendo gerada dentro do seu ventre, ela precisa de você a partir de agora. E que não vai ser só uma mudança de corpo, vai ser uma mudança de mente. E essa mudança precisa começar hoje, na gravidez, no parto, no puerpério e na educação da sua filha, do seu filho, da sua criança. Então, acessar fontes superiores e estudar é mais do que a nossa obrigação. É a nossa responsabilidade com o outro. É a nossa responsabilidade. E não existe no mundo uma maior responsabilidade do que gestar o maior milagre da existência. E do que ter uma criança aos nossos cuidados, às nossas responsabilidades. A herança de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Eu acho interessante que as pessoas vão trabalhar, elas se arrumam, elas se vestem bem e vão ficar cuidando dos filhos. Elas estão com a pior roupa do mundo, a roupa rasgada, estão descabelada. E não te custa você tomar um banho rápido. Às vezes eu tomo banho aqui com ele no banheiro, com ele entrando e saindo, porque é o que eu tenho. Então eu tomo um banho sim, é a minha prioridade sim. Porque é egoísmo você não se cuidar, você não oferecer o seu melhor para sua família, para o seu filho. Se você vai trabalhar, se veste bem, imagina o melhor trabalho da sua vida, o trabalho onde foi Deus quem te entregou essa responsabilidade. Então você tem que estar bem, tem que estar bem vestida, tem que estar empoderada, tem que estar oferecendo seu sorriso. Muitas vezes é um sorriso que você não gostaria de estar oferecendo, mas é a sua obrigação sim, para o seu filho, para quem você ama. Nós viemos para a Terra para servir em amor.
E essa é a nossa responsabilidade até o último dia da nossa vida. Então eu finalizo essa live, eu espero que tenha ficado claro os pontos de diabetes gestacional. Manda para o máximo de mães aqui no aviãozinho que você conhecer, as gravidinhas, para que juntas possamos fornecer mais saúde para essas mulheres, para esses bebezinhos que estão vindo. Um beijo e até a próxima.